Oi, pessoal! Hoje nós vamos desacelerar juntos. Este é um daqueles momentos que parecem simples. Só mais uma noite, só mais um vídeo, só mais um áudio antes de dormir. Mas por dentro, talvez esteja acontecendo outra coisa. Talvez algo em você esteja implorando bem baixinho por uma pausa de verdade. E se for esse o caso, você está no lugar certo. Antes de se entregar ao descanso, tire um instante para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se sentir que esse espaço te faz bem. E me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo e que horas são por aí agora. Agora diminua as luzes e vamos entrar juntos na jornada desta noite. É noite lá fora, mas dentro de você ainda parece dia. A cabeça está cheia, o corpo já cansado. E mesmo assim, algo aí dentro parece dizer: só mais um pensamento, só mais uma pendência, só mais uma conversa que você deveria ter tido ou evitado. Você tenta fechar os olhos, mas sua mente corre, e corre como se estivesse sendo perseguida por alguma urgência invisível. Uma notificação emocional que nunca foi lida. Um to-do list que você não escreveu, mas sente. E é estranho, porque não tem alarme tocando, não tem chefe chamando, não tem ninguém te cobrando agora. Só o silêncio. Mas mesmo no silêncio, parece que você ainda tem que provar algo, fazer algo, ser algo. Essa é a primeira armadilha da pressa emocional. Ela te visita mesmo na cama, mesmo quando tudo está tecnicamente bem. E aí, de repente, surge uma dúvida cansada. Será que eu esqueci alguma coisa? Será que eu fiz o suficiente hoje? Será que eu estou atrasado para mim mesmo? Você respira, ou tenta, mas o ar entra rasinho. O peito parece não saber como abrir. Seu corpo, que só queria se entregar, está travado, porque sua mente ainda acha que está numa corrida. E o pior é que ninguém vê, porque a pressa mais cruel é aquela que não tem barulho, é a que parece normal. Afinal, todo mundo vive assim, né? Dorme com o celular na mão, acorda com o alarme da ansiedade, passa o dia inteiro com a sensação de que está devendo algo para alguém, mesmo sem saber o quê. Mas hoje, não. Hoje a gente vai conversar com essa pressa. Olhar nos olhos dela, sem pressa nenhuma. Você não está sozinho nisso. Nem está errado por sentir. Essa sensação de correr sem sair do lugar é uma das experiências mais humanas da nossa época. Somos uma geração que aprendeu a medir valor por velocidade. Quanto mais rápido você responde, mais eficiente você é. Quanto mais cedo você chega, mais respeitado você é. E se descansar demais? Preguiçoso, fraco. Mas o que ninguém conta é o preço disso. A que custo você corre tanto? Acordar cansado, dormir esgotado, passar o dia irritado com gente que você nem conhece, ou pior, com gente que você ama. Tudo porque existe um ruído invisível martelando fundo. Você precisa fazer mais, ser mais, acordar antes, render mais, meditar melhor, comer limpo, trabalhar feliz, dormir leve, evoluir sempre. Ufa! Até para descansar existe cobrança hoje em dia. Mas vamos fazer uma pausa, agora mesmo. Sinta o seu corpo, onde ele toca, o colchão. Sinta a gravidade. Ela está aqui, fazendo o que ninguém mais faz por você. Te segurar sem exigir nada. Você não precisa fazer nada agora, só respirar. Te conto uma coisa curiosa. Sabe quem também sofria com isso? Um cara chamado Blaise Pascal. Um gênio do século XVII, matemático, filósofo, cientista. Ele escreveu coisas profundas, mas também teve noites como a sua. Ele dizia que todos os problemas da humanidade vêm da incapacidade de sentar sozinho num quarto silencioso. Isso foi em 1600 e pouco. Imagina hoje, com notificações, redes sociais, metas, medos globais, comparações em tempo real. Mas tem um detalhe importante. Mesmo naquela época, ele entendeu. O problema não é o mundo, é o ruído interno. E a solução não vem de fora. Vem desse instante aqui.
dessa pausa. Você não precisa resolver nada agora, nem entender tudo, nem estar no seu melhor. A única coisa que o universo te pede esta noite é presença. E ela não vem com força, vem com gentileza. Comece assim. Você não está atrasado para nada que seja realmente seu. Seu tempo não está se esgotando. Ele está se expandindo agora, com cada respiração. Você não precisa correr para ser amado. Você já é. A mente vai resistir. Ela vai dizer que tem algo mais importante. Mas experimente isso por só mais uns segundos. Sinta o som ao redor, o leve zumbido da noite. O silêncio não é a ausência de som. É a presença do que realmente importa. E só por agora, prometa a si mesmo: eu vou descansar. Não por cansaço, mas por merecimento. O mundo não vai acabar se você parar. Mas seu mundo interior pode florescer se você respirar. Você ainda está aqui. Isso já diz muito. Em um mundo que te empurra para frente o tempo todo, escolher ficar, escolher ouvir, respirar, sentir, é quase um ato de rebeldia gentil. E essa rebeldia pode ser o primeiro passo para recuperar algo que você talvez tenha esquecido: sua paz. Talvez você esteja deitado, mas sua mente continua sentada naquela sala imaginária das pendências. Uma pilha de decisões não tomadas, de e-mails não respondidos, de mensagens visualizadas e ignoradas. Tudo isso virando fantasmas que flutuam pela cabeça bem na hora de dormir. E o mais curioso, essas pendências nem sempre são reais. Muitas vezes são só vozes internalizadas, expectativas antigas, jeitos de agradar que você nem questiona mais. A pressa que rouba sua paz não é só falta de tempo. É excesso de peso invisível. Lembra quando criança, tudo demorava mais. Para passar, as tardes eram longas, as manhãs tinham gosto de descoberta. O tempo parecia elástico, generoso. Mas aí veio a pressa. Primeiro como uma necessidade escolar, depois como uma exigência do mercado. E por fim, como uma autoimposição. Você se pegou competindo consigo mesmo, tentando superar metas que nem foram suas. E o pior, acreditando que o descanso precisa ser merecido. Mas e se você não precisasse merecer a própria paz? Numa vila distante da Índia, havia um monge que caminhava lentamente todas as manhãs ao redor do templo. Um turista curioso perguntou: por que você caminha tão devagar? O monge respondeu com um sorriso: porque eu não estou indo a lugar nenhum, estou apenas me encontrando. Essa resposta pode parecer simples, até óbvia, mas pense bem: quando foi a última vez que você caminhou sem destino, que respirou sem pressa, que não fez nada sem culpa? A pressa que rouba a sua paz não é só velocidade externa. Ela mora na comparação, na cobrança interna, no medo de não estar acompanhando o ritmo dos outros. Ela sussurra coisas como: se você parar agora, vai ficar para trás. Todo mundo está fazendo mais do que você. Se você descansar, vai decepcionar alguém. Mas isso é mentira. Ou melhor, é uma meia-verdade repetida tantas vezes que virou sistema. A verdade inteira é outra. Você tem um ritmo só seu, um tempo só seu. E nenhuma pressa do mundo pode tocar a profundidade disso. Se hoje o seu corpo pede calma, atenda. Se seus olhos estão cansados, feche-os, mesmo que só por alguns segundos. Se seu coração anda batendo rápido demais, abrace o peito, literalmente. Sinta o calor da sua própria presença. Pode parecer bobo, mas o corpo entende gestos mais do que palavras. Ele não precisa que você se explique, precisa que você se cuide. E olha, ninguém te ensinou isso. Te ensinaram a vencer, a insistir, a levantar cedo, a não perder tempo. Mas ninguém te mostrou que o tempo pode ser ganho no silêncio. Que parar pode ser o jeito mais profundo de avançar. Você não é menos por descansar. Você não é preguiçoso por não aguentar mais. Você é humano. E isso já basta. Respira fundo agora.
imagina que a cada inspiração você traz de volta um pedaço seu que andava perdido na pressa. E a cada expiração você solta a culpa, a comparação, a exigência. Inspira presença. Expira cobrança. Inspira leveza. Expira medo. Te conto outro segredo. Até o sol descansa. Ele se esconde atrás da terra por horas todos os dias. E ninguém acha isso fracasso. A lua, então, muda de fase, desaparece, reaparece. E ainda, assim, é considerada sagrada. Por que você não poderia fazer o mesmo? Talvez o seu brilho precise de sombra. Talvez sua paz more exatamente nesse intervalo entre o que o mundo espera e o que sua alma pede. Agora, fecha os olhos por alguns instantes. Imagina que você está num campo silencioso, sob um céu cheio de estrelas. Não há barulho, não há pressa. Só você, o universo e o som da sua própria respiração. Nesse espaço, tudo que te cobrou demais se dissolve. Tudo que pesava flutua. E tudo que você é, inteiro, imperfeito, lindo, se permite simplesmente ser. Repita com o coração: eu não sou minha produtividade. Meu valor não está nas entregas, mas na existência. A paz não precisa ser conquistada. Ela já é minha. Hoje eu descanso, não para ser melhor, mas para lembrar quem eu sou sem pressa. E se alguém perguntar amanhã: o que você fez hoje à noite? Você pode responder com um sorriso: eu voltei para mim. O silêncio da noite começa a envolver tudo. As luzes da cidade lá fora vão se apagando uma a uma, e o mundo parece, enfim, aceitar que não dá para correr o tempo todo. É aí que você sente, com mais clareza do que nunca, que existe um outro tipo de ruído. Um que não vem de fora. É aquele barulho sutil, mas insistente, que vive na sua cabeça. Um pensamento que puxa o outro. Uma memória que te visita sem convite, um arrependimento disfarçado de "e se", um plano inacabado que parece sussurrar: você ainda não fez o suficiente. Essa inquietação não é sua culpa, ela é o efeito colateral de um mundo que transformou o valor humano em planilha. Um mundo que cobra ação até quando você só quer respirar. Mas adivinha? Essa voz pode ser desacelerada. E hoje, aqui, agora, você está começando a aprender como... Quando falamos de pressa, pensamos logo em compromissos, horários, metas. Mas a pressa mais perigosa é a que a gente nem percebe. Aquela que mora na tentativa constante de agradar, de ser aceito, de não desagradar ninguém. E é aí que nasce o sim automático. Você conhece esse sim. É o sim que você diz sem pensar, só para evitar conflito. É o sim que engole seu tempo, sua energia, seus limites. É o sim que, de tanto se repetir, começa a calar sua verdade. Lembra da primeira vez que você quis dizer não, mas não conseguiu? Talvez tenha sido ainda criança, quando te pediram algo que você não queria fazer, mas você cedeu, porque dizer não parecia errado. Talvez tenha sido já adulto, numa relação, num trabalho, numa conversa com alguém. Querido, e você, por medo de parecer egoísta, deixou passar. Esses sims forçados se acumulam dentro da gente. E cada um deles constrói um pequeno muro entre quem você é e quem o mundo espera que você seja. Até que um dia você olha no espelho e sente falta de si mesmo. Tem uma história budista sobre um jovem monge que toda vez que alguém pedia algo, dizia sim imediatamente. Ele achava que isso o tornava mais espiritual, mais generoso, mais sábio. Mas um dia, o mestre o chamou e disse: você não é bom porque diz sim. Você é bom quando diz a verdade. E a verdade, às vezes, é um não com amor. Essa frase caiu como uma pedra leve no coração do monge, porque ele percebeu que sua generosidade era, na verdade, medo disfarçado. Talvez você também carregue essa confusão. Achar que negar algo é rejeitar alguém, que dizer não é ser cruel. Mas a verdade é que um sim que fere você é um não
disfarçado para o seu próprio bem-estar. Você pode sim ser gentil e firme. Você pode amar e impor limites. Você pode acolher e ainda assim se proteger. E a primeira pessoa que merece esse acolhimento é você. Essa noite, enquanto seu corpo se acomoda melhor no colchão e a respiração começa a entrar num ritmo mais tranquilo, deixe a sua mente visitar todos os sims que você disse querendo dizer não. Não para julgar, mas para libertar. Pense em um deles. Qual foi a situação? Como você se sentiu logo depois? Que parte sua ficou menor, mais apagada, mais cansada? Agora, imagine que você pode voltar no tempo e dizer com voz firme e amorosa: dessa vez, eu escolho cuidar de mim. Meu não também é sagrado. Eu não me perco mais para me encaixar. Talvez alguém te ensinou que o amor exige sacrifício, mas isso é meia verdade. O amor verdadeiro também sabe pausar, também sabe recusar, porque só quem se respeita profundamente pode amar sem se anular. E, olha só, isso não precisa acontecer de uma vez. Você pode começar aos poucos, com pequenos nãos, com pausas gentis, com respirações profundas que dizem ao universo: hoje eu fico comigo. Fecha os olhos por um instante. Sente a textura do lençol, o som suave do ambiente, a batida do seu coração. Agora, repita internamente: eu tenho o direito de escolher onde coloco minha energia. Meu tempo é precioso, minha paz é prioridade. Hoje eu me permito dizer não, sem culpa, sem medo, com verdade. E se alguém te perguntar amanhã: por que você está mais calmo? Você pode responder com um sorriso cósmico: porque eu parei de dizer sim para tudo e comecei a dizer sim para mim. O corpo repousa, mas dentro de você as memórias ainda caminham, como visitantes silenciosos de um lugar que foi esquecido por tanto tempo. Você respira fundo e nota que algo mudou, não lá fora, mas aqui no seu campo interno. Você começou a lembrar de quem você é, para além das funções, dos papéis, das respostas automáticas. E sabe o mais curioso? Quando você começa a lembrar de si mesmo, começa também a esquecer o que não era seu. Muita gente vive a vida inteira sem perceber que está constantemente em estado de urgência. Acorda correndo, come correndo, trabalha correndo, sente correndo. Até o descanso se torna mais uma tarefa no checklist. Você já sentiu isso? Como se até mesmo relaxar tivesse que ser eficiente. Mas essa noite você se propõe a outra coisa. Você se propõe a desobedecer à pressa. E nesse gesto silencioso, algo se abre, uma pausa. E dentro dessa pausa, mora o reencontro. Tem uma imagem, bonita numa antiga lenda tolteca. Ela fala de uma mulher que vivia exausta, sempre dizendo sim para tudo e todos. Um dia, ela encontrou uma árvore sagrada no deserto. Sentou-se à sombra dela e chorou. Chorou tudo o que engoliu em silêncio, todos os nãos que não disse, todas as vezes que se abandonou por medo de desagradar. A árvore ouviu, e quando ela terminou de chorar, a árvore respondeu com um sussurro que atravessou o vento. Quando você diz sim para todos, o mundo te aplaude. Mas quando você diz sim para si, o universo inteiro dança. Essa mulher voltou para casa diferente. Continuou, generosa, mas não mais obediente ao que a feria. Continuou amorosa, mas não mais sacrificada. Porque agora ela sabia. A paz não vem do que a gente faz pelos outros. Vem do que a gente permite a si mesmo. E é aí que você está agora. No meio dessa jornada noturna, você se percebe diferente, ainda cansado talvez, mas mais lúcido, mais inteiro, como se, mesmo no escuro, você estivesse começando a enxergar o que realmente importa. Você começa a reconhecer os lugares onde sua pressa te conduziu e começa a desejar ir mais devagar. Vamos fazer um exercício simples? Lembre de uma decisão que você tomou com pressa.
talvez por impulso, talvez para agradar, talvez porque achou que era o certo. Agora imagine que você pode revivê-la em câmera lenta. Você respira antes, observa, sente, e dessa vez, ao invés de dizer sim por reflexo, você diz: deixa eu pensar. Preciso sentir antes de responder. Agora, minha prioridade é estar em paz. Percebe a diferença? O tempo interno muda, a energia se organiza, a mente se alinha ao coração. Existe uma sabedoria que só aparece na pausa. Ela não grita, ela sussurra. E ela começa a sussurrar agora, no fundo do seu peito. Você não precisa correr para alcançar o que já é seu. Você não precisa provar nada para ser amado. Você não precisa se justificar para respirar em paz. É bonito quando você percebe isso. E também é estranho, porque a pressa te deu a ilusão de controle por tanto tempo, que desacelerar parece no começo uma perda. Mas não é, é uma devolução. Você está devolvendo a si mesmo tudo o que te foi roubado. Tempo, presença, escuta, verdade. Hoje você não corre, hoje você permanece, você se permite deitar sem culpa. Você se permite cansar sem ter que explicar. Você se permite só ser. E é nesse só ser que tudo começa a curar. Antes de fechar os olhos, sente esse momento como ele é, completo. Não falta nada, o mundo continua girando. Mas aqui, agora, você está fora do giro. Você está no centro da sua calma. Você está no silêncio que cura. Você está no ritmo da sua alma. E se alguém perguntar amanhã o que você fez ontem à noite, você pode responder com aquele sorrisinho que só quem dormiu bem entende: nada, eu só existi e foi suficiente. A noite avança e você sente que algo dentro de você começa a se aquietar de verdade. Não é aquele descanso superficial de quando o corpo apaga, mas a mente continua funcionando. É um tipo diferente de silêncio, mais profundo, mais honesto. Você começa a notar que o tempo desacelera não apenas do lado de fora, mas também dentro de você. E pela primeira vez em muito tempo você não sente urgência de ir a lugar nenhum. Lembra daquela mulher, da lenda tolteca? Ela descobriu, à sombra da árvore sagrada, que todo sim não dito com presença era, na verdade, um não dito para si mesma. E é aqui que você começa a sentir isso no corpo também. Quantas vezes você disse sim só para manter a paz? Só para evitar conflito? Só para não decepcionar alguém? E no fim, quem ficou decepcionado foi você. Tem uma prática espiritual antiga que diz: tudo aquilo que fazemos sem presença volta como cansaço. Essa frase parece simples, mas carrega uma chave poderosa, porque você começa a entender que seu cansaço não vem apenas das tarefas, mas da fricção entre o que você sente e o que você finge, entre o que você precisa e o que você aceita, entre o que você deseja e o que você engole. Hoje, aqui, deitado nesse espaço que criamos juntos, você pode deixar cair o personagem da pressa. O personagem que sempre tem que estar bem, o que sempre precisa ajudar, o que nunca diz não. Hoje, você se permite não saber, não querer, não fazer. E isso é liberdade. Você se lembra de uma cena da infância, talvez. Aquele momento em que você queria só descansar, mas alguém te dizia: levanta, vai fazer alguma coisa. E você cresceu achando que descansar era errado, que só é digno quem está produzindo. Mas agora, aqui, você percebe, isso não era sabedoria, era medo. Medo da escassez, medo da rejeição, medo do próprio silêncio. Você não precisa mais carregar esse medo. Sente sua respiração agora. Ela não tem pressa, ela vai e volta como ondas calmas num mar infinito. Inspira, segura, expira. Esse ritmo é o que te cura. Esse espaço é onde sua alma pode falar. Vamos imaginar algo juntos. Você está caminhando num campo vazio, à noite. O chão é macio,
O céu é estrelado e não existe mais ninguém apressado ao seu redor. A cada passo, você sente o tempo se abrir. Não há obrigações, não há metas, só você. E o tempo que te pertence nesse lugar, você não precisa explicar nada. Você não precisa justificar o cansaço. Você não precisa prometer voltar mais forte amanhã. Aqui e agora, você é bem-vindo exatamente como está. Tem uma cena no filme A Árvore da Vida, de Terrence Malick, em que o personagem principal, já adulto, se lembra da sua infância e sussurra: "As únicas vozes que me guiam são as que vêm do silêncio." Essa frase ecoa aqui, neste quarto, onde você descansa, porque você começa a ouvir. Não a voz da culpa, da cobrança ou da pressa, mas a voz da sua alma dizendo: você já é suficiente. Você pode descansar agora. Nada urgente é mais importante que sua paz. E num gesto pequeno, mas cheio de coragem, você se permite sentir gratidão por estar aqui. Mesmo com tudo que já te fizeram acreditar sobre descanso. Mesmo com todos os fantasmas da produtividade. Mesmo com todos os ecos do faça mais, seja mais, corra mais. Você chegou até aqui. E aqui é bom, antes de fechar os olhos completamente, deixa que essas frases fiquem dentro de você como sementes luminosas. Eu não preciso correr para ser aceito. Eu não preciso dizer sim para ser amado. Eu não preciso provar meu valor para poder dormir. Você está seguro, você está inteiro, e tudo o que você precisa fazer agora é permitir que o sono te leve suavemente, como um barco flutuando no escuro, rumo à luz da sua própria verdade. Boa noite, viajante calmo. Você já percebeu como o mundo grita? Grita em notificações, em lembretes, em metas, em comparações. Grita em vozes externas que se tornam vozes internas. E sem você perceber, sua mente vira uma praça lotada, mesmo quando está sozinho no quarto. Mas agora, no silêncio desta noite, você começa a diferenciar. Nem todo pensamento é seu, nem toda urgência é sua. Você se lembra daquela sensação boa, tão rara, de estar em casa, num domingo chuvoso, sem ter que sair, sem compromissos, só com o som da chuva e um cobertor velho que já conhece o seu cheiro. É esse tipo de memória que o corpo guarda como um refúgio. E hoje, aqui, esse refúgio volta a existir. Tem uma frase de Clarice Lispector que parece ter sido escrita para esse momento. Ela se deixava ficar. Tinha aprendido a arte de não se obrigar a nada. Essa arte você começa a praticar agora. Não se obrigar a responder mensagens. Não se obrigar a render. Não se obrigar a sorrir quando o corpo só quer silêncio. Em muitas tradições espirituais, o tempo da noite é chamado de hora da alma. É quando as máscaras caem, os ruídos cessam e o que é verdadeiro começa a emergir. Mas por tanto tempo, você associou a noite com cobrança, com o que faltou fazer, com o que você precisa melhorar amanhã. E talvez seja por isso que o sono tem sido difícil, porque você tenta dormir com o coração cheio de cobranças. Hoje, não. Hoje, você vai dormir com o coração em paz. Vamos fazer um pequeno ritual juntos? Feche os olhos um pouco, respire com intenção e repita mentalmente como um mantra silencioso. Eu mereço descansar. Eu libero a pressa do meu corpo. Eu volto para mim. Lembra daquela história do monge que buscava iluminação, mas vivia ocupado demais com tarefas do templo? Um dia o mestre o chamou e disse: você não alcançará a paz acumulando méritos. Só alcançará quando for capaz de sentar e tomar um chá, sem pensar no que virá depois. E o monge, pela primeira vez, chorou. Porque percebeu que seu esforço era bonito, mas também era medo disfarçado de virtude. Você também pode chorar hoje, mas não de tristeza, de alívio. Alívio por perceber que sua paz não está lá fora. Ela sempre esteve aqui,
te esperando. Você começa a sentir um relaxamento que não vem de fora. Não é o travesseiro, nem o escuro, nem o som do vídeo. É algo mais profundo. É como se um velho guardião da sua alma, aquele que você quase esqueceu, estivesse de volta, sentando ao seu lado, dizendo: agora você pode descansar. Eu cuido de você. E quando a mente tentar voltar pro barulho, e ela vai tentar, você só sorri por dentro e diz: não agora, pensamento. Agora eu só quero me ouvir. Você não precisa entender tudo agora, nem resolver tudo, nem curar tudo. Você só precisa se permitir desacelerar, porque a alma não floresce na pressa e o espírito não dança sob pressão. Agora, deixa que o corpo vá ficando mais pesado, mais lento, mais entregue. Deixa que a cama te abrace. Deixa que o tempo te esqueça um pouco. Amanhã, o mundo pode esperar. Hoje, é você quem importa. Antes que o sono te leve completamente, sinta essas palavras ecoarem, não como ideias, mas como verdades que te reconhecem. Você não é sua produtividade. Você não é sua agenda. Você não é o que os outros esperam de você. Você é um ser infinito, vivendo uma experiência cansada, mas que mesmo assim ainda acredita na beleza da pausa. Às vezes, a maior coragem é não correr. Parece contraditório, né? Mas olha só, no mundo moderno tudo te empurra para frente. Produza mais, entenda mais, melhore mais, supere tudo antes de dormir. Mas e se o maior ato de evolução espiritual hoje for parar, só parar e sentir? Sentir o que ficou para trás na pressa. Você está aqui agora. E neste instante, algo já mudou. Não por causa de alguma técnica milagrosa, mas porque pela primeira vez em dias, ou semanas, ou meses, você decidiu desacelerar com sinceridade. Você está ouvindo o que há por trás do ruído. Está se escutando com um ouvido que não julga. E isso é revolução. Sabe, naquela sensação de estar vivendo no automático, ela acontece quando o corpo está no presente, mas a mente vive no futuro. E aí, cada gesto perde profundidade. Comer vira mastigar. Ouvir vira esperar sua vez de falar. Dormir vira uma espera ansiosa pelo amanhã. Mas agora, nesse exato momento, algo se realinha em você. É como se um pedaço esquecido estivesse dizendo: ei, eu ainda estou aqui. Você me deixou para trás lá na infância, mas eu nunca fui embora. Talvez você se lembre de um momento simples da infância. Um momento pequeno, bobo até, mas que hoje volta com uma doçura inesperada. A primeira vez que você se encolheu dentro de um cobertor e sentiu o mundo ficar longe. Ou aquele instante em que só por olhar o céu você teve certeza de que existia algo maior cuidando de tudo. Essas lembranças não são coincidência. Elas estão voltando agora porque você está pronto para ouvi-las de novo. Vamos fazer outro pequeno ritual. Nada complicado. Apenas sinta essa sequência como se cada palavra fosse um travesseiro macio na sua alma. Eu não estou atrasado. Eu não perdi nada. Eu estou exatamente onde preciso estar. E se você ainda carrega aquela ideia de que precisa provar valor o tempo todo, lembre-se disso. Até as estrelas brilham em silêncio. Não há esforço no brilho. Verdadeiro. A presença. E hoje você está inteiro. Aqui. Presente. Lembra do insight da história do monge tomando chá? Hoje vamos beber o nosso chá interior juntos. Não precisa de bule nem de xícara. Só imagine o vapor subindo, o aroma delicado, o calor nas mãos. E sinta isso como um gesto de amor por si mesmo. Você percebe que há um novo tipo de silêncio no seu corpo. Não é o silêncio da ausência, é o silêncio da presença. Aquele que aparece quando você para de lutar contra tudo. E se der vontade de rir de si mesmo um pouco, pode rir.
Rir com carinho daquele você apressado, correndo para todo lado, sem saber que o que procurava já estava dentro o tempo todo. Rir da mente que fazia lista até para descansar. Rir da urgência de resolver. Tudo com perfeição. Porque, ironicamente, só agora você entende o que você mais precisava. Era parar de tentar tanto. E assim, a noite vai te embriagando com uma paz que não precisa de justificativa. Você não precisa estar 100% bem para descansar. Não precisa entender tudo para se permitir relaxar. Você só precisa ser honesto consigo. Mesmo e agora você é, enquanto o sono se aproxima como uma maré calma, sinta essas palavras como âncoras de ternura. Nada está quebrado. Eu não sou um projeto inacabado. Eu sou um ser em movimento, e descanso também é movimento. No silêncio que envolve a noite, há um convite sutil para que você se reconecte. Não com a urgência das tarefas, mas com a essência tranquila que habita seu interior. Imagine que cada pensamento agitado é como uma folha caindo em um lago calmo. No começo, o impacto gera ondulações, mas logo a água retorna à sua paz natural. Você está nesse lago, agora, observando o movimento sem precisar se agarrar a ele. Você pode começar a notar que a pressa que rouba sua paz é muitas vezes uma voz interna que tenta te convencer de que você nunca é suficiente. Mas essa voz, embora pareça insistente, não é a sua verdade mais profunda. Sua verdade é feita de silêncio, de respirações profundas, de momentos onde você simplesmente existe, sem cobranças, sem pressa. Pense naquela vez em que, cansado, você deitou e percebeu como a escuridão pode ser acolhedora. A noite não exige nada, não julga, apenas envolve e protege. Você pode se permitir ser protegido por essa escuridão, que é, na verdade, um espaço de renascimento. Enquanto você ouve essa narrativa, sinta que está se dando uma chance de descansar de verdade. Não só o corpo, mas a mente e o coração. Que cada palavra que ressoa em você é um convite para diminuir o ritmo, para aceitar o que é, para encontrar calma na imperfeição. E se a mente quiser correr, lembre-se de que você tem o poder de guiá-la gentilmente de volta à tranquilidade. Como um maestro que suaviza o ritmo de uma orquestra, você pode escolher quais melodias quer ouvir. Agora, imagine-se caminhando lentamente por um bosque sob um céu estrelado, sentindo o ar fresco e a terra sob seus pés. Cada passo é um passo para dentro de si mesmo, um passo para um descanso merecido. Antes de fechar os olhos, repita suavemente para si: eu libero a pressa, eu escolho a paz, eu me permito descansar. Essa é a chave para a sua noite, a decisão consciente de desacelerar, mesmo que só por alguns momentos, para que a serenidade possa florescer dentro de você. Lembre-se, não importa o quão agitada tenha sido sua mente durante o dia, a noite é seu refúgio. Um refúgio onde você é acolhido, onde sua alma encontra espaço para respirar. Agora, deixe-se levar pela suavidade do sono que se aproxima, sabendo que a paz que você busca já está dentro de você, esperando que você apenas permita sua presença. Enquanto a noite avança, imagine um campo estelar infinito, onde cada estrela brilha com uma luz calma e constante. Você está deitado nesse espaço, flutuando suavemente entre constelações que dançam lentamente, como se o universo inteiro estivesse em ritmo de canção de ninar. Sinta a brisa leve, quase imperceptível, que acaricia seu rosto, trazendo uma sensação de frescor e renovação. É como se a própria natureza estivesse sussurrando para você: está tudo bem, você está seguro. Cada respiração é profunda e serena, permitindo que o corpo relaxe ainda mais, que a mente desacelere até que só reste a presença do agora. Se algum pensamento insistir em aparecer, imagine que ele é uma folha que você deixa flutuar em um rio,
sem se prender, sem lutar, apenas observando enquanto ele se afasta lentamente. Nesta vastidão silenciosa, não há pressa, não há demandas. Apenas você, em comunhão com o cosmos, envolvido em uma sensação de pertencimento e paz profunda. Permita que essa sensação te acompanhe enquanto seu corpo se entrega ao sono. Que você acorde renovado, como o sol que nasce depois da noite mais escura, trazendo consigo a promessa de um novo dia cheio de possibilidades. Lembre-se, a pressa não é sua amiga. A paz, sim. Boa noite e até a próxima jornada.